Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma palavra de fé para os nossos corações. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Louvado, louvado, louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma decisão de confiar no que Deus está confirmando, já confirmou para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um plano exclusivo para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo Deus é bom, porque dele e por ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Amados, mais uma palavra de fé para os nossos corações nesta noite. Gratidão, gratidão, gratidão ao nosso Deus. Gratidão ao nosso Deus Todo-Poderoso. Você já agradeceu o Senhor? Você já louvou o nome do Senhor? Já rendeu graças ao nome do Senhor? Gratidão, Senhor Deus, pelo pão de cada dia, pelas vestes, pela água que tomamos, pelo alimento, não é mesmo? Gratidão ao Senhor. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Hoje nós vamos estar lendo alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor, da palavra do Senhor. Vamos já começar, nós vamos ler 8, aleluia, não, 11, aleluia, 11, aleluia, 12 versículos da palavra do Senhor. Amém? Aleluia, gratidão ao Senhor. Você que está ao vivo, vocês as outras plataformas, que o Senhor te abençoe, te dá graça, te dá sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago. Tiago, bem no finzinho da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo o pecado da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhes dirigirmos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grande e batidos de rinchos, ventos, por um pequeníssimo eleme, são dirigidos para onde queira o impulso timoneiro. Assim também a língua pequena, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe uma brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não se põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de árvores, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procedes bênção e maldição. Meus irmãos,
Não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? É uma pergunta. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Louvado seja o nome do Senhor, amados. A língua, nós devemos refrear a nossa língua. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. A língua tem poder para destruir, para edificar, né? Para aconselhar, dar bons conselhos. Por isso devemos usá-la com sabedoria, com vigilância e com amor, não é mesmo? Vamos fazer como lá Isaías, né? Senhor, coloca, né, uma mordaça nos meus lábios, né? Então nós precisamos pedir o Senhor, né, para nos ensinar nós a guardar a nossa língua. Não pode ser a mesma língua que abençoa o Senhor, que abençoa, não é mesmo? Não pode jorrar, né? Coisas ruins, então nós precisamos, amados, louvado seja o nome do Senhor, como é forte, é muito forte, não é essa palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Deus, ele é fiel. O Senhor está nos alertando nesse dia. O Senhor está nos alertando, não é mesmo, para nós refrear a nossa língua, para nós, louvado seja o nome do Senhor, vigiar, não é mesmo, naquilo que nós falamos. Eu queria achar aqui esse versículo em Isaías, mas depois eu vou pegar ele. Esse aqui de Tiago, né? Do 1 ao 12, né? Já falou de tudo, tudo. Né? A língua é um pequeno membro, né? E gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo que nossas palavras sejam de bênçãos, encorajamento e verdade, edificando aqueles que, né, nos ouvem. Louvado seja o nome do Senhor Deus, né? A Bíblia nos alerta sobre o poder da língua em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come o seu fruto. Irmão José Neves, boa noite, paz seja convosco, Deus te abençoa. Depois vocês vão ler lá, vocês das outras plataformas, vocês que estão entrando agora, Tiago 3, do 1 ao 12, como o Senhor fala poderosamente que nós devemos refrear a nossa língua, que nós precisamos dominar. Se nós dominar a nossa língua, meu Deus, nós estamos muito bem. Então, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele é fiel. Deixa eu ler aqui algo sobre, né? Aqui lá no Velho Testamento, no Velho, Antigo, Números 12, 1 ao 15, diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés, falaram com a língua, né? Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher coxita que ele havia se casado. Eles questionaram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Né? O Senhor ouviu isso e chamou Moisés, Arão e Miriam à tenda da congregação. Ele defendeu Moisés, dizendo que ele era fiel em toda a casa de Deus e que com ele Deus falava face a face, diferente dos outros profetas, né? Então, amados, olha para você ver, eu vou acabar de ler aqui. Com consequências da rebeldia, a ira do Senhor se acendeu contra eles e Miriam ficou leprosa, branca como a neve. Arão, vendo isso, pediu perdão a Moisés, que então intercedeu por Miriam. Deus ordenou que ela ficasse isolada,
fora do acampamento por 7 dias. Então, essa passagem mostra que Miriam ficou leprosa, não por tocar fisicamente em Moisés, mas por se rebelar e falar contra ele, o que foi visto como tocar na autoridade escolhida por Deus. Então, amados, é muito sério. Então, estou falando para todos nós, em geral, para todos nós humanos. Todos nós precisamos refrear a nossa língua, precisamos vigiar, que às vezes você fala, não estou tocando na unção, mas aqui, a Miriam, né, mas Arão, só que Arão foi esperto, né, ele viu o que estava acontecendo, né, que o Senhor não tinha agradado, ele imediatamente se humilhou e pediu perdão para Moisés, né, e ali ele foi, né, interceder pela Miriam, e ela ficou 7 dias, né, isolada, fora do acampamento, né, por 7 dias, ali com lepra, não é? Com lepra, imagina se fosse o dia de hoje, em quantos leprosos, não é mesmo? Quantos leprosos que têm tocado no ungido do outro, têm querido matar um ou outro, não é mesmo? Muito cuidado, nós temos que refrear a nossa língua. O Senhor, ele ficou irado com Miriam e Arão, né? Mas Arão pediu perdão, foi perdoado, né? Ele arrependeu e pediu perdão a Moisés. Então, amados, vamos vigiar a nossa língua, vamos vigiar em nossas línguas, para que assim nós não venha, né, acontecer consequências piores na nossa vida. Não é mesmo? Muitas das vezes, né, você está orando, pedindo para o Senhor para salvar alguém da sua casa, mas você chega da igreja em casa e começa a falar mal de alguma coisa que você não gostou da igreja, você começa a falar do louvor, você começa a falar mal do louvor, mal do pregador, você começa a falar mal dos que estão ali na igreja buscando ao Senhor. Então vamos vigiar, amados, vamos vigiar. A língua tem poder para destruir, né? Então não vamos usar nossa língua para destruir, não, né? Vamos orar ao Senhor, mesmo que o Senhor passa tenaz, né, sobre os nossos lábios, para que nós não venha, né, falar mal de ninguém. Todos nós, né, vamos refrear a nossa língua. Que às vezes você está contando um caso, está falando algo assim, mas você está falando algo de uma pessoa que Deus não está agradando. Às vezes é uma pessoa ungida do Senhor, né? Aqui nós podemos ver que Miriam, né, como nós lemos aqui o Miriam, ela não tocou na unção, né? Ela não tocou na unção, né, de Moisés, mas o Senhor Jesus, mas o Moisés foi escolhido por Deus. Então não fala mal do seu patrão, não fala mal do seu pastor, não fala mal da sua pastora, ora por eles. Se você não está gostando de alguma coisa, ora por eles, né? Se você é corajosa, vai até eles, né? Fala, eu sou muito sincera, às vezes alguma coisa que eu não entendi, eu não gostei, eu vou direto à minha pastora e falo, pastor, isso, eu não entendi o que é, né? Então eu sempre fui assim, né? Então é lógico, né, que nós precisamos estar vigilantes, não é mesmo? Mas não toquei nos meus ungidos. Muita vigilância, né? Aqui no Tiago, que nós lemos 7, 8, diz: toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, né, doma-se e tem sido domada pela espécie humana, pelo homem, né? Nós conseguimos. Ai, Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O celular aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus, voltamos. O celular apagou. Louvado seja Deus. Então, amados, olha, então, o que estava lendo aqui, então, pela espécie humana, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero.
Então, o Salmo 34:13 diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor. É uma alerta para toda a humanidade, vocês que estão ao vivo, para mim, para todos que vão assistir essa live outro dia, outra hora, para todos das outras plataformas, não é? Aqui o Senhor está nos dando uma alerta, que nós devemos guardar a nossa língua do mal e os nossos lábios de falar enganosamente. O Senhor está nos ordenando aqui também, nos orientando para nós edificar através da nossa língua, para nós dar um bom conselho, não é mesmo? Para nós edificar, né? Por isso devemos usá-la com sabedoria. Né? A língua, né, ela é usada para nós levar a palavra de Deus, para nós interceder, orar em favor de alguém. A nossa língua é para louvar o Senhor, né? Engrandecer o nome do Senhor, para orar, não é mesmo? Ora pelo seu irmão, pela sua irmã, pela sua cunhada, pela sua sogra, pela sua nora, não é? Pelo seu irmão, né? Então vamos refrear a nossa língua. Depois você vai ler. Vocês vão ler ali de novo, começar a meditar, né? O livro de Tiago 3, do 1 ao 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago 3:1. Vamos, amados, louvado seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Não. Tampouco fonte de água salgada poder dar água doce? Então não tem como, né? Então vamos, a partir de hoje, pedir ao Senhor, né? Meu Deus, põe um guarda nos meus lábios, para que eu venha vigiar, né? No falar, vigiar muitas das vezes a nossa língua, né? Fala muito e tira uma pessoa da presença do Senhor, né? Então, ireis, mas não pequeis. Vamos vigiar na hora que você estiver irado, não peca. Muitas das vezes é melhor você chorar, vai para um canto, chora, 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 então fica caladinho, caladinho, caladinho. Muita vigilância na língua, amém? O Senhor mandou, né? Ontem eu estava dentro do ônibus e vi duas pessoas que eu não a conheço, né? Eu não a conheço e eu fiquei com elas comentando as duas ali, né? E elas ficavam falando de alguém e eu achei aquilo desnecessário, né? Onde estava um ônibus super lotado, eu estava até em pé, né? Tinha uma assim que eu estava bem perto dela assim, e a outra, né? Assim perto uma da outra assim, e várias pessoas que o ônibus assim. E ali comentando algo de uma pessoa. Eu achei desnecessário. Quantos ali estavam ouvindo? Então, ali naquela hora era para estar contando um testemunho, não é mesmo? Contar um testemunho, falar da palavra de Deus, não é mesmo? Louvar o nome do Senhor. Então, nós precisamos. Aí eu comecei a pensar: meu Deus, nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria, meu pai. Fiquei pensando assim, mas eu não entrei no assunto, deixei as irmãs lá e só fiquei pedindo ao Senhor misericórdia, né? Então, amados, vamos, né? Vamos, como diz aqui um escritor, diz assim, os cristãos, a humanidade inteira, né? Deveria ser conhecidos por várias características, não por fofoca e falsidade. Certamente não deveria estar entre elas. Então, isso aqui, fofoca, falsidade, não é mesmo falar um do outro, querer, né, matar a fé do outro irmão, matar a fé da irmã, meu Deus, misericórdia. Amados, nós somos membros de um mesmo corpo, Jesus é a cabeça, não é mesmo? Então, se o meu dedinho pequenininho lá, o mais feinho, se ele machucar, às vezes a gente senta ele assim numa esquina, na quina, né? Quando a gente é descalço, meu Deus, a gente quase chora de dor. Não é só o dedinho que sente dor, não é mesmo? Todo o nosso corpo. Então, amados, se você está vendo teu irmão passando por prova, por luta, você está achando que está esfriando espiritualmente, vê se você fica jogando pedra, comentando com os outros lá, fulano de tal tá fraco, fulano de tal não foi na igreja, fulano tá assim, não, vai orar. Chega, seja sincero, chega até perto do irmão, da irmã e fala, o que está acontecendo? Está aqui meu ombro, precisar, chora aqui no meu ombro, está precisando do ombro amigo? Está aqui, ó. Vou estar orando por você,
né? Então, isso é muito importante, irmãos. Eu falo porque quantas vezes chega a pessoa aqui, me chama ali no portão e a pessoa já começa não quer, nem precisa de entrar nem orar, só da gente começar a conversar, o Senhor no uso de misericórdia para comer a língua, e ali eu levo a palavra de Deus para ela, testemunho para ela, ela chora, chora que Deus fala com ela, e aí, pronto, ela chega chorando e sai sorrindo. Então, mas nós precisamos usar a nossa língua com sabedoria para edificar vidas. Tem muitas vidas aí que está precisando que você use a sua língua para edificar. Amém? Não, não, não. A nossa língua, né? Não pode destruir. A nossa língua não é para matar. A nossa língua é para dar vida e vida em abundância. Amém, amados? Depois vocês, aleluia, igual lá em Números que nós vimos, né? Sobre Miriam, né? Ficou 7 dias fora do acampamento, né? Lepra igual uma criança, né? Branquinho, branquinho de lepra. Que situação horrível, né? Que o Senhor tem misericórdia de nós, né? E nos ajuda nós a refrear nossa língua. Em Tiago também diz assim: se alguém entre vós cuida de ser religioso ou religiosa e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã, né? Então nós precisamos, amados, é o Senhor que diz, nós precisamos refrear a nossa língua. Uma reflexão. A língua é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. Vamos usar para o bem. Ela pode abençoar, encorajar, edificar, mas também pode ferir, destruir e causar discórdia. A Bíblia nos exorta a controlar nossas palavras e usá-las para promover a paz e a justiça. Como seguidores de Cristo, somos chamados a usar nossa língua para glorificar a Deus e edificar o próximo. Eita glória! Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós escolhemos, aleluia, a usar a nossa língua para glorificar a Deus e edificar o próximo. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, né? Que zelo de Deus, né? Que amor de Deus. O Senhor ama, o Senhor corrige aquele que Ele ama, né? E o Senhor está nos corrigindo, é porque Ele nos ama. Amém, amados? Que o Senhor continue falando conosco poderosamente através da palavra de fé. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando, vamos orar ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor, Pai. Nesta noite nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graça, Pai. Gratidão, 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 Senhor, Pai. Muito obrigado por esta palavra de fé. Pai querido, Pai amado, eu peço, Senhor, agora que o Senhor ajuda-nos, ó Pai, a nós usar a nossa língua, Pai, somente para edificar, meu Deus e meu Pai, para ganhar almas para o Senhor, para aconselhar, meu Deus, porque nós vamos usar a nossa língua para interceder para alguém, meu Deus, que nós usamos a nossa língua, meu Deus, para estar orando em favor de alguém. Ó Deus Santo, Deus amado, Deus poderoso, que a nossa língua venha a ser uma língua abençoada, que nós vamos encorajar as pessoas, que nós vamos edificar vidas. Oh, amado Espírito Santo, ajuda-nos, ó Pai, repreenda toda a frieza espiritual, repreenda tudo que não provém do Senhor da nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Visita cada lar nesta noite, e onde estiver chegando esta live, onde for chegar esta live, que a bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores, e seja sobre cada lar, sobre cada coração nesta noite. Pai amado, Pai querido, nesta hora nós te bendizemos, Pai. Gratidão, Senhor, pelo teu conselho. Gratidão, Senhor, ó Deus querido, Deus amado, Deus de poder, pelo o que o Senhor tem nos falado. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Abençoa agora, Pai,
cada vida presente, aqueles que vão estar assistindo esta live outro de outra hora. Pai, abençoa a área sentimental de cada um. Pai querido, abençoa a área conjugal, abençoa a área familiar, abençoa a área emocional, abençoa de maneira poderosa cada área, Pai, apresentada ao Senhor, Pai. Agora essa pessoa que está levantando uma carteira de trabalho, meu Deus, abre porta onde não tem parede, meu Deus, toma nas tuas mãos essa vida, Pai, que está apresentando vários pedidos de oração. Meu Deus, o Senhor é advogado por excelência. Toma nas tuas mãos esta causa. Entra com milagre, Pai. Entra com socorro. Meu Deus e meu Pai, tira esses papéis lá do fundo e traga, Pai, existência. Traga a existência esta bênção, esta vitória, esta resposta. Ó Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, nós te louvamos nesta noite. Nós te bendizemos nesta noite. Nós te rendemos graça, Pai. E ajuda-nos, ó Pai, que a nossa língua seja para a tua glória, seja para o teu louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. Que o Senhor abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Vamos receber agora a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Amém, amados? Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Eita glória, que o Senhor Jesus vos abençoa em nome de Jesus. Onde você estiver, que o Senhor visita você, você que está aí talvez no leito de dor, né, no hospital, onde estiver chegando esta live, que a bênção da cura, da salvação, da libertação, do arrependimento, né, que a bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores e seja sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Amém? Um beijo, querido, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.